Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer o estudo, né, a leitura e o comentário do capítulo 33, que é A Caminho da Crosta. É, é isso mesmo? Não, desculpa, estou no lugar errado. É o capítulo 32, Melodia Sublime. E aqui, só para a gente rememorar, é a continuação do do mesmo ambiente, eles continuam no mesmo ambiente, né, que estavam no capítulo anterior, aonde Cecília toca, né, ela vai ao órgão, eles estão num ambiente, num salão muito bonito, né, no posto de socorro. Está lá André, Vicente, Aniceto, acompanhados dos amigos que pertencem a esse posto de socorro e de outros amigos que pertencem a outros postos de socorro, que fica naquela região do Umbral. E ali está acontecendo um encontro de amigos, né? E aí a Cecília vai ao órgão, vai tocar, tem a apresentação de algumas crianças que são moradoras do posto, e a Cecília canta, ela toca lindamente, né, e canta uma canção que faz referência a um amor, que está caminhando na terra, está distante dela, e lá a gente fica sabendo que continuará distante por algum tempo. Então ela traz uma música, uma melodia, uma lembrança envolta, assim, de muito sentimento, de muito amor, de muita espera, de muita dor por causa dessa espera, desse desencontro, né. E ali, nesse ambiente, também está a Ismália. E a Ismália, que pede a ela que vá, né, ao órgão tocar e cantar para eles, é a mesma que vai ser convidada agora para cantar, fazer uma apresentação para aqueles amigos que estão reunidos ali. Então, lembrando que é uma continuação do mesmo ato, né? Esse capítulo é uma continuação. E vai trazer para a gente esse capítulo uma reflexões assim e um aprendizado muito feliz para nós, porque a gente vai poder identificar que, independente de onde nós estejamos na nossa vida, com aquilo que a gente é capaz de oferecer e que às vezes pode parecer ser muito pouco, na verdade não é muito pouco, é muito em relação ao que a gente pode oferecer, né. E e não existe quem nada possa oferecer. Só que quando a gente realmente vai observando que a caminhada, a maturidade espiritual vai trazendo para nós, despertamentos, condições de refletir, de trabalhar, de servir de forma diferente, isso aí vai demonstrando para a gente como está a nossa caminhada. Então, aqui a gente tem 2 movimentos de espíritos, na caminhada, na busca. Só que uma que a gente vai falar sobre ela agora, que é a Ismália, um espírito com uma bagagem diferente, né, uma bagagem mais, desenvolvida na fieira do tempo. E é muito bonita, né, essa parte a gente já conhece um pouco da história dela, e a gente vai ouvir o que que um espírito que está desenvolvendo as suas potencialidades, não é um espírito que está pronto, é um espírito que está desenvolvendo as suas potencialidades, é capaz de oferecer, né. E aí quando a gente pega ela como referência, a gente fala assim: "Ela está muito lá na frente", mas tem espíritos que estão muito mais à frente que ela.
como tem a Cecília, que está muito à frente de muitos de nós. Então a gente vai observando esse espírito de sequência da natureza, né. A natureza não dá saltos, o Emmanuel nos ensina isso, os espíritos benfazejos sempre estão nos lembrando isso, e é bom a gente lembrar disso, porque a gente olha para a natureza, a gente olha para os espetáculos que a natureza nos oferece, e na tela de descanso da Denise agora, por exemplo, eu estou vendo um girassol, né. Então a gente lembra que a natureza não entregou essa planta pronta dessa forma, né. São bilhões de anos de melhoramento natural, né. Uma rosa, ela entrega a beleza que a gente conhece, o perfume que a gente conhece, né, o cheiro do caule que a rosa tem, que é diferente do cheiro que tem nas pétalas dela, a textura das flores, das folhas, das pétalas, é tudo um processo evolutivo. Não foi assim: "Faça-se a rosa e a rosa se fez". É um processo, né. Então, na medida do tempo que a natureza avança, como tudo avança para uma melhoria, o que será dessas belezas que hoje estão aí, né, e que continuam melhorando? Então vamos lá. Melodia sublime. Num gesto nobre, Aniceto pediu a Ismália que executasse algum motivo musical de sua elevada esfera, porque Ismália não mora ali, né? Vamos lembrar disso? Ismália mora em outra esfera de existência, em outro plano. Ela vai ali uma vez ao mês para se encontrar com Alfredo, que é o espírito amigo, irmão, o marido da última encarnação, e eles continuam unidos, né, por esse laço de afeto, mas ela não mora ali. Ali ela só vai visitá-lo uma vez ao mês, porque ela tem condições de ir até ele, ele não tem condições de ir até ela. A esposa de Alfredo não se fez rogada. Com extrema bondade, sentou-se ao órgão, falando gentil. Ofereço a melodia ao nosso caro Aniceto. E ante a nossa admiração comovida, começou a tocar maravilhosamente. Logo nas primeiras notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime. Estávamos extasiados, silenciosos. A melodia, tecida em misteriosa beleza, inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina. Penetrava-me o coração um campo de vibrações suavíssimas, quando fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Com assombro indefinível, reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio caricioso da música havia uma prece que atingia o sublime, oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, por meio de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado de verbo silencioso e criador. As notas de louvor abraçavam-me o âmago do espírito, arrancando-me lágrimas de intraduzível emotividade. Então, aqui André está narrando para nós que algo de sublime começa a acontecer quando ela começa a tocar. Ela está ao órgão e o que ela toca, a melodia que ela toca não tem palavras. E às vezes a gente precisa de um desenho, né, para poder entender isso.
Como assim? Era uma oração que ela não falava? Como é que era isso? E aí a gente vai lembrar que tem músicas, né, gente, que tem, sinfonias que não tem letra e nos arrebata. Eu falo assim que as essas músicas, essas peças maravilhosas, né, que são realizadas por instrumentos sem vozes, por instrumentos, elas são tão fantásticas que você identifica quando a gente ouve, a gente consegue identificar palavras não faladas. Como que é isso? O nosso ser reage àquela melodia, reage com emoção, às vezes com uma introspecção, às vezes com uma alegria. Por exemplo, As Quatro Estações é uma música rápida, dinâmica, ela é alegre, ela é aberta, como se fosse um dia de primavera. Tem uma que eu gosto muito, que é instrumental também, ela se chama Adagio for Strings, acho que se fala assim. Ela é toda instrumental, ela foi composta por Samuel Barber. É é uma música não cantada, ela é só instrumento, que ela me arrebata. Quando eu, Renata, estou triste, ou quando eu estou muito feliz, muito agradecida, mas por algum motivo me falta palavras para poder me expressar, para conversar com Deus, eu coloco ela e ela consegue traduzir os meus sentimentos. Ela consegue fazer com que eu suba. Quando alguém me liga e fala que está muito triste, que está passando por alguma situação difícil, não está nem conseguindo fazer uma oração, eu imediatamente envio essa música para a pessoa. Eu falo aqui: "Ouça, ouça, porque essa música, essa melodia, esse arranjo tem a facilidade, tem a condição de fazer você subir aonde você não está dando conta de chegar". Essa música me causa isso. E eu sei que vocês vão lembrar de músicas, de peças, né, que não têm palavras, elas não são verbais, são instrumentos, mas cada nota parece que é uma palavra. E ela te exalta, né, às vezes tem umas que causa uma introspecção, que a gente pode achar que é melancolia, para mim não é melancolia, quando você para pensar, para refletir, não é melancólico, né. Ela te eleva, algo muda, a sua vibração muda. Eu falo assim que não tem obsessor que dá conta de ficar com uma pessoa que escuta boa música. Então é isso que o André está falando pra gente, né, que ele foi arrebatado, porque ele fica assombrado, porque quando ela começa a tocar, algo movimenta dentro dele, energias diferentes se movimentam dentro dele, em torno dele, no ambiente, e ele, eh, vê que é como um respirar. Ela não fala, mas o espírito de todos eles ali, incluindo ele, capta, capta essa emoção, essa intenção, essa busca, essa entrega, esse agradecimento, esse louvor, né. Então é muito lindo. Depois eu vou colocar no grupo para vocês, caso vocês não conheçam, eu vou colocar essa essa música, né, instrumental do Adágio, do Samuel Barber, para vocês ouvirem. Se vocês não conhecem, gente, ouçam, por favor. É maravilhosa, é maravilhosa. Não tô exagerando não. As notas de louvor alcançavam-me o âmago do espírito,
arrancando-me lágrimas de intraduzível emotividade. E aí ele vai narrar para gente o que ele capta daquela música, daquele instrumental que não tem palavras. Ela está no órgão. Então as melodias ele capta e na intimidade desse espírito e de todos os outros que ali estão, ele traduz para a gente o que ele está percebendo, o que ele está captando, o que aquela melodia está trazendo e aonde ela está o está levando. E diz assim: ó Senhor supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores de teu amor. Dá-nos tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o teu coração, cada dia, nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a tua bondade, nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as tuas criaturas, raios divinos de tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardastes nas profundezas de nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade. Em ti nós nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda, indica-nos a sagrada realização e que a glória eterna seja em teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz. Mane em teu coração misericordioso a soberana fonte do amor. Cante em tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a tua bondade, claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor. Essa é a oração que André capta na melodia que ela toca. Ela não expressa nenhuma palavra verbalmente. Ela apenas toca um louvor, um reconhecimento. Todas essas palavras que o André coloca para nós aqui, essa tradução de elevados sentimentos, é o que ela retira das notas do órgão, porque ela busca na profundeza da própria alma para glorificar a Deus, para glorificar o Senhor da vida. Então, a, a oração que ela toca, e é tão bonito da gente falar isso, porque a música, ela é uma oração, né? A gente pega uma música que tem uma letra que a gente lê, e a gente gosta, e a gente fala, poxa vida, mas que coisa bonita de dizer para alguém, né? Que coisa bonita de se cantarolar pensando em alguém
ou pensando em tudo que a gente recebe da vida, ou pensando em todas essas coisas e agradecendo a Deus. Então a música tem esse poder de nos levar a lugares maravilhosos. Às vezes a música tem uma pegada mais triste, né, porque a gente tem que lembrar que os compositores, né, humanos, terrenos, colocam ali os seus sentimentos, as suas experiências. Então, às vezes, vai vir de uma forma muito poética, uma flor muito dolorosa, mas ainda assim existe uma beleza, né. Então, e quando você ouve algo que te eleva, você fala: "Meu Deus, essa pessoa estava inspirada demais, ela soube colocar as palavras certas nos lugares certos, que maravilha". A música tem esse poder, né. A música, por isso que a música cura, a música eleva, né. A música oferece isso pra gente. Eh, em uma situação, aconteceu uma coisa, assim, muito muito bonita numa reunião mediúnica. No contaram para nós que na sala aonde estavam os médiuns trabalhando, um médium específico, em determinado momento da reunião, foi convidado por algum espírito trabalhador, né, da reunião, a levá-lo, a encaminhá-lo para um setor que estava contínuo à sala do da reunião mediúnica. E ele o médium em desdobramento foi, né, acompanhou aquele benfeitor, e esse benfeitor leva ele até a entrada, como se fosse a entrada de uma ala de um hospital. Sabe aquelas alas que você só pode ir até aquela porta, daí para lá você não pode cruzar? Ele levou o médium até ali, outro espírito recebeu esse médium e passou com ele para dentro daquela ala, e aí ele disse que era uma ala como se fosse uma um um local a perder de vista, de enorme, de imenso. E nesse ambiente tinham muitas macas, tipo como a gente já leu numa descrição do André Luiz, né. Tinha muitas macas, camas, né, hospitalares, ocupadas por pessoas naquele ambiente. Era um ambiente à meia luz, tinha apenas uma pequena luz sobre cada leito, muito confortável para cada uma daquelas pessoas. E era um lugar imenso, ele falava, assim, pra gente que ele via macas até onde os olhos dele dava conta de acompanhar. Era imenso, tanto de um lado quanto do outro do quarto, sabe. Era uma coisa imensa, parecia, ele descreve como se fosse um galpão, tamanha a proporção, mas muito além daquilo. E aí ele via que alguns desses acamados espirituais estavam ligados a alguns aparelhos, que eles respiravam, eh, quando eles respiravam uma energia verde, quando eles, aspiravam, né, aspiravam uma energia verde, quando respiravam, eles soltavam, né, de dentro deles uma energia mais densa. Então eu estava havendo uma substituição. Em alguns outros, ele via como se tivesse um aparelho sobre os pulmões, não necessariamente com algo ligado, né, no nariz e na boca, mas só sobre os pulmões. Então ele via essa diferença. E ele via que ele foi convidado a se retirar dali, então no quarto não dava para ter visibilidade de ninguém de fora. Se algum daqueles pacientes acordasse, não veria ninguém, só as equipes que estavam ali para cuidar deles, alguns enfermeiros, né. Só que do lado de fora
a parede, uma parte dessa parede era transparente, então algumas pessoas que ficavam no lugar, estratégico, conseguia ver esse ambiente, esses acamados. Só que era um lugar estratégico muito interessante, que ele foi convidado, né, a conhecer. Ele falou assim que o espírito que o conduzia não falava, às ve fazia gestos que era muito compreensível para ele, e quando necessário falava uma ou 2 palavras muito baixinho, mas não tinha conversa. E aí esse espírito o direciona para essa sala, né, era como se fosse uma sala, conjunta àquele ambiente, mas separada. E ele fala que essa sala tinha microfones, tinha microfones, tinha os lugares aonde as pastas com letras musicais ficavam. Na frente dessas pastas tinha uma pequena luz para que eles pudessem ler as letras, e ali ficava um um pequeno coral, um pequeno grupo de cantantes ali. E eles ficavam em posições que todos eles conseguiam ver o quarto, mas lá de dentro do quarto ninguém conseguia ver eles. E aí ele fala que esses médiuns, esses espíritos que estavam ali para cantar, à medida que eles iam cantando, a energia que eles imprimiam em cada nota, cada sentimento que eles colocavam diante daquelas letras, né, que eles estavam representando através daquela musicalidade, a energia era coletada, porque tinha como se fosse um microfone na frente deles. Essa energia era coletada por aqueles aparelhos e seguiam como se fossem dutos, sabe. E eram levadas para o ambiente que eu descrevi agora há pouco, e era distribuído entre essas centenas de pessoas que ele viu acamada. Então aquela energia verde, aquelas energias que aqueles espíritos acamados, respiravam, inspiravam, eram as energias das notas, dos sentimentos, das melodias que cada um daqueles cantores imprimia naquela apresentação harmoniosa. Então, gente, quando falam que música cura, né. Música cura, música trata, eleva, acalanta, e é um exemplo, eu estou contando isso para vocês, aí voltamos para cá, né. Então aqui aquele pessoal que está ali naquele ambiente está sendo brindado por essa melodia divina, divinal. E aí o André continua descrevendo para a gente, né. Que melodia era aquela que se ouvia através de sons inarticulados? Não pude conter as lágrimas abundantes. Cecília comovera-nos a sensibilidade, lembrando as harmonias terrenas e os afetos humanos. Ismália, no entanto, arrebatava-nos o espírito, elevando-nos ao Supremo Pai. Nunca ouvira oração de louvor como aquela. Além disso, a esposa de Alfredo glorificava o Senhor de maneira diferente, inexprimível na linguagem humana. A prece tocara-me as recônditas fibras do coração e reconhecia que nunca meditara na grandeza divina como naquele instante em que uma alma santificada falava de Deus com a maravilha de suas riquezas espirituais. E não era só eu a chorar como criança.
Aniceto, enxugava os olhos de maneira discreta e algumas senhoras levavam o lenço ao rosto. Então não tem como a gente não se emocionar, né, porque só de pensar, só de ler essa oração, a gente já fica assim: "Nossa senhora, como assim meu Deus? Deve ter sido bonito demais, se aqui já está bonito demais, imagina lá, eu adotei essa oração de Ismael para mim, que eu acho ela linda, perfeita". Meninas, eu entrego a palavra a vocês, tá? Alguém, por favor, contribui aí com a gente, o que que vocês estão pensando, sentindo, o que que vocês conseguiram observar dessa narrativa tão linda do André? É, Renata, você está falando aí, eu estou aqui embebida na sua leitura e nas suas palavras, né? Você transmite com a docilidade, com a paz aqui da canção. E quando você falou aí que você adotou para você a oração, na hora que eu estava lendo, eu peguei alguns trechos e numerei como se fossem várias pequenas orações diárias para fazer, que eu também achei maravilhosa. Então, só para compartilhar isso. Muito obrigada. E é verdade, olha só para você ver, meninas, os salmos, por exemplo, né, eu sou uma fã dos salmos. Então tem salmos de Davi, tem salmos de Salomão, tem salmos de vários personagens, né, do primeiro evangelho. Então, os salmos, eles são canções, mas são canções que são diálogos, né, são agradecimentos, são conversas íntimas de Davi, de Salomão, de outros personagens que participam, né, da construção de salmos. São conversas íntimas, profundas, de busca, de entrega, né. Então os salmos, eles são cantos, eles são louvores, mas eles também são DRs com Deus. Tem as partes que são DRs, né, são conversas de momentos de dificuldade, de incompreensão com Deus. Mas só que os salmos, eles eram criados, por exemplo, os salmos de Davi, né, eles eram musicados. Então Davi dançava e cantava os salmos, os diálogos que ele tinha com Deus, com Jeová, né. Então, assim, quando a gente lê salmos, você fala assim: "Nossa, gente, esse aqui quando esse personagem escreveu esse salmo, ele estava bravo mesmo, ele estava passando por um momento difícil e ele estava abrindo o coração com Deus, assim, um momento, mas a relação com Deus é essa, né, é uma relação que você abre o coração: "Senhor, tá pesado demais. Eu eu tenho para mim que eu não sou a pessoa que deveria estar passando por isso agora. Não quero ensinar o senhor o seu trabalho não, mas acho que tá denso". Essa é a relação com Deus, né. E os salmos eram cânticos, porque era cantando que o povo hebreu, que os judeus louvavam a Deus. Olha que maravilha, olha que maravilha. Por isso que os salmos mexem tanto com a gente. O livro de salmos é grande, né, é muito belo. Então, a gente conhece um ou outro salmo, mas é bom a gente lembrar que são cânticos. Dentro desses cânticos, tem várias situações, tem vários momentos da vida daquelas pessoas que estão escrevendo aqueles cânticos, né. Mas
são belíssimos, porque falam de uma vivência real, de uma entrega. Tá feliz. Não tá muito não, mas a gente segue cantando, Senhor. A gente segue segurando nas suas mãos. Então, isso é um louvor, né. Então é por isso que o espírito por que que eu estou contando isso? Porque é por isso que nós espíritos temos tanta facilidade de beber a música, a melodia, independente dela ter letra ou não. Você consegue você consegue se encontrar naquele momento, naquela melodia, naquele tempo, naquele instrumento. Você consegue, porque é na execução de uma música, o espírito conversa com Deus e ouve Deus, né. Quem mais, gente? Maria Alice, gostaria de ouvir sua voz em Estou 2026. aqui, minha linda, embebecida aí com a sua fala e com a sua pessoa. Te amo, viu? Obrigada, querida. O que que você conseguiu, assim, captar? Conta pra gente, o que que você conseguiu captar aqui que a gente ainda não conseguiu, que falou, assim, no seu coração, Maria Alice? Não captei nada, você falou tudo. Ah, Tem então você jeito não. Renata, quando você com essa fala sua mansa começa, a gente não tem o que falar, só agradecer, só respirar esse ar belíssimo da sua voz, das suas sábias palavras. Sabe, esse capítulo realmente é um primor. Quando ele fala que eu fico muito emocionada com cada palavra que é escrita, longe de estar poder de interpretar qualquer palavra, porque é maravilhoso demais. E quando você falou sobre essa questão de escutar música e, e perceber, eu gosto muito de música, muito. Eu ia na igreja só para cantar, na igreja católica, sabe? Eu adoro música. E quando a gente escuta músicas, a gente vê que a gente sente a música. Eu tenho uma coisa comigo que eu sou ruim demais de cozinha, não sou igual a Ludino. Sou ruim mesmo. Mas quando eu faço comida aqui em casa, eu só faço com música clássica. Eu ligo música clássica porque eu acho que dá uma energia à alimentação. Eu, eu tenho esse hábito de, quando eu faço alguma coisa em cozinha, eu ponho uma música, principalmente os clássicos populares, que são mais, a gente pode entender mais, né? Então é isso, minha querida. Longe de poder falar alguma coisa. Muito obrigada a você. Muito obrigada pela sua inspiração. Que Deus te conserve. Obrigada, mas você falou muito. Então olha só pra você ver como que a gente consegue, né, entender, identificar o que que o André está contando pra gente. E olha que a gente está na crosta, né, e a gente consegue perceber esse momento que já aconteceu há tanto tempo, mas isso está registrado na poeira do tempo, e as emoções, o sentimento, o louvor a Deus, ele não se perde no tempo, como ele não se perde em nós, né. Então a gente consegue captar isso, a gente consegue buscar isso, é um registro, e fala a alma da gente, porque nós estamos buscando viver o mesmo momento que esses outros espíritos estão buscando viver, né. Sim, sim. E às vezes eu me perco em algumas letras, algumas melodias, até sem letra, algumas melodias, eu me perco, sai voando, se deixar. Tem que amarrar o pé, porque são belíssimas
e traz um louvor, né? Traz alguma coisa que transcende no nosso coração, na nossa alma, uma paz imensa, né? Um esquecimento de coisas que a gente está passando ou quer evitar de lembrar. Quando eu falo está passando, não é coisa pessoal, pode não ser pessoal, mas de momento de país, de cultura, de notícias, né? Então, eu me perco nas músicas, eu me perco me encontrando, vou falar assim, que eu fico encantada, como é que pode, gente, ter espíritos tão elevados para fazer tantas coisas bonitas assim, né? né? Mas agradeço por eu ter a oportunidade de perceber isso, de ouvir. Todas as vezes que eu passo por isso, que é sempre quando eu acordo, que tem os passarinhos cantando por aqui, e o cachorro late, eu falo, graças a Deus que eu tenho ouvido para ouvir. Graças a Deus. Graças a Deus que eu estou ouvindo. Muito obrigada, Renata. Muito obrigada. Um beijo. Mais alguém, meninas? Denise, Maria de Lourdes, Amanda, Conceição? Não? Então, eu vou continuar aqui. A prece tocara-me as recônditas fibras do coração e reconhecia que nunca meditara na grandeza divina como naquele instante em que uma alma santificada falava de Deus com a maravilha de suas riquezas espirituais. E não era só eu a chorar como criança. Aniceto enxugava os olhos de maneira discreta. Compreendi que a oração terminara porque a música mudou de expressão. O caráter heróico cedeu lugar a lirismo encantador. Experimentando a profunda serenidade ambiente, vi que luzes prodigiosas jorravam do alto sobre a fronte de Ismália, envolvendo-a num arco irisado. Arco irisado é cores do arco-íris, né? De efeito magnético, e com admiração e enlevo observei que belas flores azuis partiam do coração da musicista, espalhando-se sobre nós. Então, quer dizer, a energia que ela emanava, né, era transformada, sofria uma ideoplastia através daquela mente, daqueles sentimentos, em pequenas flores, né? Desfaziam-se como se feitas de cariciosa bruma anilada, ao tocar-nos de leve, enchendo-nos de profunda alegria. Um desenho para a gente poder gravar o momento é quando a gente está assistindo aquela propaganda de amaciante, que sai aquelas lindas flores do jarro, né? Entregando para a gente a ideia do perfume e que elas se dissolvem, né, naquela roupa e a pessoa fica confortável. O desenho é esse. Só que ali é algo real envolvendo espíritos, né? A maior parte dessas flores caía sobre Aniceto, fazendo-nos recordar as palavras amigas da dedicatória, porque quando ela sentou-se ao órgão, ela dedicou aquela apresentação ao Aniceto. Então, é claro que a maior parte daquilo que ela estava entregando, aquele presente, iria para ele, né? Impressionavam-me profundamente aquelas corolas fluídicas. Corolas são pequenas flores, né? Corolla, no italiano, é pequeno, pequenas flores. Aquelas pequenas flores fluídicas
de sublime azul celeste, multiplicando-se sem cessar no ambiente e penetrando-nos o coração como pétalas constituídas apenas de colorido perfume. Sentia-me tão alegre, experimentava tamanho bom ânimo que não conseguiria traduzir as emoções do momento. Mais alguns minutos e Ismália terminou a magistral melodia. A esposa do administrador desceu até nós, coroada de intensa luz. Alfredo avançou beijando no rosto, ao mesmo tempo que Aniceto lhe estendia a mão agradecida. Há muito tempo não ouvia músicas tão sublimes como as desta noite, exclamou nosso orientador, sorrindo. Cecília falou-nos do sublime amor terrestre. Ismália arrebatou-nos ao divino amor celestial. Ideia feliz a de permanecermos no posto. Então, aqui ele está contando, né? Olha só o que é um espírito educado, né, gente? Gentil. A Cecília entregou uma peça muito bonita, mas uma peça, uma apresentação que falava de um amor humano, não que não seja bonito, não que não tenha sido maravilhoso, como ele mesmo descreve, mas quem consegue transcender e entregar além disso tudo, né, algo que é sublime, que está além, que está acima do que a maioria está acostumado, entrega algo muito melhor, não é, gente? Porque, assim, uma reunião nossa, um estudo nosso é bacana. Agora vocês imaginam, gente, um estudo, uma reunião, um encontro fraterno de espíritos sublimes que se reúnem por amor, não fala mal de ninguém. Coisa fantástica, né? O André já descreve quando começa esse encontro lá, que eram corações que estavam ali unidos em prol do bem maior, do bem servir, do bem querer, não para aparecer para ninguém. Então você imagina quando essa escala vai subindo, né? Então ele é isso que ele está falando, só que ele é óbvio que esse presente que Ismália trouxe é um presente muito mais bonito, mas ele é tão gentil que ele fala: "Mas o que Cecília entregou também é maravilhoso", porque fala do coração, né, e o coração que ama, ele nunca entrega algo que não seja que ama com clareza, né, já estudamos sobre isso, ele nunca entrega algo que seja pequeno. Então era algo muito muito bonito, né. Eh, Aproximaram-se os bacelares, eminentemente comovidos, né, e eles falam assim: "Que maravilhosas flores nos deste, querida amiga", disse a mãezinha de Cecília, abraçando a esposa de Alfredo, que é Ismáel. "Voltaremos ao trabalho repletos de energia nova", acrescentou o senhor Bacelar. A extensa sala estava cheia de notas de reconhecimento e júbilo sincero. Por quê? Porque um ambiente que envolve pessoas que estão em busca do que é bom, gente, ele por si só já é um ambiente feliz. O ambiente que recebe tudo o que estava recebendo, além da felicidade, da satisfação das pessoas de estarem ali, é um ambiente feliz. Então nada naquele ambiente fazia qualquer nota de comparação com o ambiente externo, lembrando que eles estão no umbral. Esse é outro ensinamento pra gente, né. Não é aonde você está, é como você está. Como você está? Você pode estar no olho do furacão. Como você está, né? A extensa sala
cheia de notas de reconhecimento e júbilo sincero, a melodia de Ismália constituíra singular presente do céu. A alegria e o bom ânimo transpiravam em todos os rostos. Observando que Aniceto se retirara para um canto da sala, procurei-o ansioso. Desejava esclarecer o fenômeno da prece sem palavras, das harmonias, das luzes e das flores, antes, porém, das interpelações do aprendiz, o orientador amigo sorriu amigável e explicou: reconheço a sua sede, André. Não precisa perguntar. Impressionou-se você com a grandeza espiritual da nobre companheira do nosso amigo. Não precisarei alinhar esclarecimentos. Recorda-se de Ana, a infeliz criatura que dorme nos pavilhões entre pesadelos cruéis? Esse é o diálogo de André com Aniceto. Lembra-se de Paulo, o caluniador? Não os viu carregando pesados fardos mentais? Cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo. Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. Ismália já amontoou muitos tesouros que as traças não roem. Ela já pode dar da infinita harmonia a que se devotou pela bondade e pelo divino amor. Olha só que interessante. Ismália já amontoou muitos tesouros que as traças não roem. A começar que esse é um conselho que Jesus dá para gente, né? Esse é um conselho do Cristo para gente. Começa daí. O que que as traças não roem, gente? A gente já sabe, né? São aquelas coisas que a gente precisa carregar conosco nas nossas encarnações, nas nossas chegadas e partidas. A gente tem que levar isso. Não é o carro, a casa, a empresa, a conta no banco, o marido, a esposa, o filho, os netos, não é nada disso. A gente leva a parcela da vivência, da experiência, do agradecimento, do reconhecimento, das dores, das frustrações, de tudo que a gente conseguiu aprender a amealhar na caminhada, é isso que as traças não roem. Eu estou passando por uma grande dificuldade na vida. Meu Deus, como é que eu faço? Olha, a gente tem que aprender a entregar nas mãos de Deus. Entrega, Senhor, eu não posso fazer mais nada. Toma aqui. Mas no lugar desse toma aqui, eu te entrego o meu coração e coloco o Senhor no lugar. O Senhor me sustenta na caminhada. Gente, o que que a gente fez ali? A gente falou: essa situação eu não posso modificar. Essa situação não dá para mim, Senhor. Mas eu posso fazer outras coisas enquanto o Senhor trabalha me sustentando. Ali, a partir daquela decisão, o que você vai fazer a partir daquele momento que você entregou, né? Que você falou assim: Pai, não dá para mim. Não dá para eu resolver isso. Então eu confio que o Senhor, qualquer que seja a direção que vá fazer eu tomar, será a melhor. Gente, são os aprendizados da vida. Mas eu não vou chorar? Vai. Não vai doer? Vai doer pra caramba, gente, vai doer muito. Aliás, uma coisa que a gente tem que entender: Jesus não disse que a gente não ia sofrer. Muito ao contrário, tá? Na última reunião dele com os discípulos,
Ele fala: "Olha, o mundo vai trucidar vocês, sobretudo porque vocês me seguem. E vocês vão ver coisas horríveis e vão fazer coisas horríveis com vocês. E quando tudo isso acontecer, muitas outras coisas acontecerão também, e ainda não é chegado o fim". Então ele não prometeu que a gente não iria sofrer, mas ele disse que a gente venceria. Então é isso que a traça não corrói. E é isso que ela construiu dentro dela até esse momento, e é o que ela continua construindo, né. Ela já pode dar da infinita harmonia a que se devotou pela bondade e pelo divino amor. O que ela entregou naquele momento é dela, é uma parcela dela. Ela não pediu para que Deus derramasse sobre eles ali o que é da parcela divina, não. Ela derramou sobre eles ela. A luz que vimos, e olha ele explicando, a luz que vimos é a mesma que jorra no plano superior de maneira incessante. A luz, o esplendor que foi visto, aquilo é a criação de Deus, está em todos os ambientes, está para todas as criaturas, né? De maneira incessante, inundando os caminhos da vida. A luz que vocês viram promana de Deus. Mas a melodia, a prece, as flores constituem sublime criação dessa alma santificada. Tudo que desceu sobre eles como um presente era dela. Ela compartilhando da essência dela com todos eles. Ela repartiu conosco neste momento uma parte dos seus tesouros eternos. Peçamos, peçamos ao Senhor, meu amigo, que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas. Olha só. A amiga divide com eles uma parte dela, da busca dela, das conquistas dela. Ela ofereceu um louvor da alma dela, uma melodia sem palavras, mas cheias de entrega, que era ela. Tudo isso substanciado pelo que Deus cria e entrega o tempo todo para os seus filhos. Mas tudo mais que foi entregue ali, a criação daquelas flores, daquele perfume cheio de energia renovador, partiu desse coração generoso. Então, assim que a gente possa aprender com Ismalha a oferecer as flores que já temos de disponível para oferecer de alguma forma. A nossa busca, a nossa caminhada até aqui, gente, não é em vão. A gente aprendeu muito e continua aprendendo, né. A gente tem que ir cada vez mais melhorando, buscando, aperfeiçoando, como as flores na natureza vão se aperfeiçoando, né. Então quando entrega, entrega algo sublime, perfumoso, equilibrante, energizante. Todos nós podemos fazer isso quando a gente escolhe entregar o amor, a benfeitoria, no lugar do ódio, da revolta, da vingança. Todos nós podemos entregar flores mais perfumosas, né. É essa a lição. Diz Malha, é isso que o Aniceto está explicando para o André e explicando para nós. O que ela está entregando nesse momento é uma escolha da caminhada dela. Então o que ela já conquistou pertence a ela, só que no caminho ela deixa sempre parte do seu coração para todos nós.
E aí acaba o estudo, meus amigos. Se alguém quiser falar alguma coisa, está aberto. Aí, Elaine, já é com você. Alguém quer, gente, falar alguma coisa? Não? E quem pode fazer oração de encerramento para eu encerrar a gravação? Eu posso fazer. Jesus divino amigo, mestre amado e muito querido, a ti nós entregamos o nosso coração, a nossa alma, os nossos passos, as nossas intenções. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos caminhos, que junto a nós permaneçam os bons espíritos, os nossos benfeitores, anjos guardiões da nossa caminhada. Sem ti, Senhor, nada podemos, mas sem ti, nada queremos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que isso? Você quer falar mais alguma coisa?